Olá pessoal, aqui é o professor Flávio de Ligório e nós vamos dar continuidade à nossa aula 2 do assunto de logaritmos. Então hoje vamos tratar um pouquinho sobre a definição formal e em seguida a gente vai falar sobre as condições de existência dos logaritmos. Inicialmente eu gostaria de dizer que se a gente tem um logaritmo de A numa certa base B e a gente disser que esse logaritmo vale x, isso implica então que a gente tem a condição exponencial que b elevado a x é igual a a. Então, a gente vai dizer que essa base elevado ao valor do logaritmo resulta no logaritmando sempre. Por exemplo, se eu tiver o logaritmo de 27 numa base 3, isso significa então que eu vou chamar esse logaritmo de x e, consequentemente, 3 elevado a x é igual a 27. Se a gente fizer a fatoração de 27, a gente vai ver que vai dar 3 ao cubo. E, portanto, esse valor x é igual a 3. Logo, a gente teria como resposta que o logaritmo de 27 na base 3 resulta em 3, como vocês podem acompanhar aqui. Então, essa é a nossa definição formal de logaritmo e ela vai ter algumas consequências. Então, vamos aqui agora as consequências da definição do logaritmo. Então, a primeira delas diz respeito ao logaritmo de 1 em qualquer base. Ora, para que eu tenha 1, o valor aqui tem que ser 0, já que b elevado a 0 vai resultar em 1. Então, o logaritmo de 1 em qualquer base vai ter que dar 0, tá bom? Isso vem do fato da função exponencial que b elevado a 0 vai dar 1. A segunda consequência da definição é o logaritmo quando o logaritmando tem o mesmo valor que a base. Se você igualar isso aqui a x, né, você vai perceber que b elevado a x, que é esse elevado a esse aqui, vai ter que resultar nesse aqui. Ora, quando não tem nada escrito, significa que esse expoente aqui é 1. Né? Então, esse x aqui vai valer 1. Consequentemente, quando o logaritmando é igual à base, o valor sempre vai dar 1. Então, essas são as nossas duas primeiras consequências da definição. Vou apagar aqui para a gente conseguir escrever as outras. Elas são 5. A terceira consequência da definição é quando a gente tem uma potência e o logaritmo o expoente dessa potência é um logaritmo. Então, se eu tiver um certo b elevado a um logaritmo na base b de a, né? Então eu tenho uma potência b em que o expoente dessa potência é um logaritmo e a base do logaritmo é a mesma base da potência. Então, como o logaritmo é a função inversa da função exponencial, o logaritmo vai cancelar a função exponencial aqui e a gente vai ficar só com o logaritmando. É possível fazer a demonstração dessa questão, mas eu não vou fazer essa demonstração agora. Ela exige um pouco mais de espaço e tempo, mas ela aparece nos livros de matemática com toda tranquilidade. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver 5 elevado ao logaritmo de 2 na base 5, a base da função exponencial é a mesma base da função logarítmica. Portanto, o valor resulta no logaritmando.
que é 2. Então, essa é a nossa terceira consequência da definição. Nós temos a quarta e a quinta consequências da definição. Nós temos a quarta, que é suponhamos que eu tenha aqui o logaritmo a base do logaritmo é A e o logaritmando é A, só que esse A vai estar elevado a m, né? A gente viu agora há pouco que isso daqui é como se fosse o logaritmo na base A de A vezes A vezes A vezes A, muitas vezes. Então, esse A vai repetir-se aqui m vezes. Para cada um desses logaritmos aqui, eu tenho de A vale 1, de A vale 1, de A vale 1, de A vale 1. É como se eu estivesse somando isso daqui. Então, esse logaritmo vai resultar em m. Por exemplo, suponhamos que eu tenha o logaritmo de 8 na base 2. 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Então, como a base da função exponencial é a mesma base do logaritmo, eu fico com o expoente aqui. Então, de cara, esse valor já vai dar 3. Bom? E a quinta consequência da definição é a igualdade dos logaritmos. Se eu tenho o logaritmo de A numa certa base B e eu tenho o logaritmo de C numa certa base B, as bases aqui são iguais. Se acontece a igualdade entre esses logaritmos, obrigatoriamente os logaritmandos têm que ser iguais. Então, consequentemente, A tem que ser igual a C. E essa quinta consequência da definição, ela nos ajuda a resolver muitas equações logarítmicas. Então, essa nossa aula de hoje era isso. Muito obrigado. Até mais.